Olá, começa agora o programa Nossa Entidade. Hoje vamos conhecer o trabalho da Associação Projeto Galera do Clique, que ensina fotografia para jovens com síndrome de Down. Para essa conversa, eu recebo Sandra Reis, que é fotógrafa e fundadora do projeto, e também Felipe Reis, que é participante do projeto. Bom, sejam bem-vindos aqui à TV Alesp. Bom, Sandra, me conta um pouquinho como começou esse projeto, que é bastante interessante. Bom, a galera, eu não tinha pretensão de chegar onde eu cheguei com a galera do Clique. Na verdade, começou na minha necessidade, na necessidade do meu filho ter amigos com síndrome de Down. O Felipe e os jovens da geração deles nasceu na utopia da inclusão. Né? A gente era orientado a colocar na escola regular, em curso regular. E chegou uma fase da vida dele que tanto ele quanto eu, nós sentimos necessidade de um grupo, né? De ter alguém com as mesmos, que enfrentavam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Não que a síndrome de Down seja um problema, não é isso. Mas o Felipe chegou a uma fase da escola regular que, além dele não estar conseguindo acompanhar na parte da alfabetização, ele sentia necessidade de ter amigos para ir no cinema, namorada, e isso não acontecia, né? Os amigos de classe dele passaram a não convidar mais eles para festa. A partir do momento que eu também não era convidada para festa, o Felipe parou de ser. E eu acabava empurrando o Felipe para as festas com o irmão. Certo. Né? E eu percebi que não estava legal isso para ele. Foi daí que eu busquei, saí a minha procura de grupos de jovens com síndrome de Down. E encontrei um projeto muito bacana, que ele faz parte até hoje, que é um curso de teatro da Oficina dos Menestréis, que chama UP, que é um curso de teatro musical só para jovens com síndrome de Down. E são 2 horas de curso, uma vez por semana, e nessas 2 horas as mães ficam reunidas batendo papo. E daí surgiu o meu convite para essas mães, para a gente formar um grupo, né? Sem pretensão de nada. E desse grupo surgiu a ideia de eu fazer um calendário, que era uma lembrança de final de ano, para a gente guardar desse dia, dessa união, né? Só que a coisa foi um pouquinho além, porque esse dia nosso foi muito gostoso, essa reunião. E a gente decidiu levar esse calendário para uma gráfica e imprimir esse calendário. Paralelo a isso, eu já levava o Felipe para fotografar comigo. Eu, antes de ser fotógrafa, eu era fisioterapeuta, vivia dando plantão em hospital. E quando a fotografia tomou de hobby, virou profissão na minha vida, eu comecei a fotografar espetáculos e troquei o hospital por teatro. Certo. E aí eu falei, bom, eu preciso desse tempo com ele, até eu preciso estar próxima dele. Acho que essa era a minha, assim, o maior objetivo quando eu comecei a levar o Felipe para os teatros comigo. Para ele não ficar sem fazer nada, porque a gente ficava o dia inteiro, né, no teatro, eu comecei a dar a câmera na mão dele e colocava ele num lugar estratégico e dava algumas noções. E aí eu fui percebendo que o negócio ia, que ele levava a sério. As fotos dele começaram a ficar boas. E cada vez mais eu me ensinando alguma técnica. Se tiver escuro, mexe aqui, porque não podia usar flash. Se tiver claro, mexe aqui. Eu percebi que ele conseguia olhar, fotografar de uma maneira... por exemplo, dança, ele não cortava pé de ninguém. Ele tinha uma estética na hora de fotografar. A gente fotografou um evento, que foi o lançamento de vídeos de dança, onde essas fotos foram para uma revista. A revista usou mais foto dele do que a minha. Olha só, que bacana. E aí essas mães falaram, bom, vamos tentar juntar esse grupo e vamos fazer alguma coisa disso, né? Por que você não ensina fotografia pro meu filho também? E aí, galera do Clique, aconteceu. Assim, dessa necessidade minha e de outras mães de formarem uma tribo, né? Foi daí que surgiu a galera do Clique. E eu tenho uma particularidade, assim, eu gosto de fazer tudo e levar tudo a sério. Então eu falei, então tá, então vocês vão ter que entrar nessa comigo, a gente vai fazer a coisa de verdade. Do mesmo jeito que eu acredito no potencial do meu filho, eu vou acreditar no potencial do filho de vocês. E vocês vão ter que
pensar como eu penso, né? Tipo, acreditar neles mesmo como profissionais. O curso é profissionalizante. A intenção é que eles saiam dali, no mínimo, como a fotografia, como hobby. Mas que eles tenham a vontade, que as pessoas acreditem que eles podem fazer. E alguns, inclusive, já estão já trabalham trabalhando, comigo, né? já trabalham. Mas assim, eu falo que lá no projeto, eu falo isso eu pessoalmente como mãe, eu não mascaro a deficiência, tenho uma deficiência, mas eu acho que a gente tem que abrir todas as possibilidades, tem um leque imenso. O Felipe não é alfabetizado, ele tem uma dificuldade na fala, mas ele é o primeiro judoca faixa preta com síndrome de Down da Federação Paulista de Judô. Então assim, eu dou o meio para ele buscar o que ele pode. Eu não deixo a genética, não deixo um médico, eu não deixo a sociedade, não deixo uma escola falar o que o meu filho pode fazer. E eu faço isso com os meus alunos também, né? Por isso que eu falei que essas mães, porque eu tenho os dois extremos. Tenho as famílias que no começo não acreditavam que eles pudessem, que eu acho que até tem ainda, que levam mais pelo grupo, por estar fazendo parte do grupo, né? E tenho aquelas mães que embarcam tudo comigo. Então, o menino tá lá, eu falo, ó, tem um trabalho pra gente fazer, tipo, no outro lado do mundo. Eles tá lá, o aluno tá lá comigo. Então, eu acho que o mais importante é a gente abrir as portas para ver aonde eles vão chegar, né? Eu acho que eu fiz isso com o meu filho e fiz isso com os meus alunos, por isso que deu tão certo. O que você percebe na autonomia deles, na autoestima? Eu acho que a fotografia é uma ferramenta muito importante, não de inclusão. Essa palavra eu acho um pouco... Essa inclusão eu acho que é sinônimo de obrigatoriedade, né? Quando a gente fala inclusão, quer dizer que você é obrigado a aceitar meu filho. Eu não quero meu filho, impor meu filho, nem meus alunos, meu projeto, em lugar nenhum. Eu acho a melhor palavra é oportunidade. Então, eu acho que a fotografia, ela dá oportunidade... para o aluno com deficiência intelectual mostrar do que ele pode fazer, né? Primeiro que fotografar é uma delícia, senão aí não ficaria todo mundo nessa febre de celular, todo mundo é um pouco fotógrafo, né? Fotografar é uma delícia, registrar o que a gente... Eu falo para eles que a gente conta uma história sem precisar falar palavra nenhuma. Então isso já é muito bom. Eles com o equipamento na mão, eles se sentem empoderados, né? Onde eles chegam com um equipamento na mão, todo mundo olha, eles adoram isso. Então isso eu acho que já dá então melhora a autoestima. Eu falo para eles que a fotografia é uma profissão, a gente está aprendendo uma profissão, para isso a gente tem que estudar e para isso a gente tem que se empenhar e o retorno é ganhar um dinheirinho, né? Todo mundo quer trabalhar, estudar para ser remunerado. Para isso não tem que estar pai e mãe na cola. Eles têm que ser autossuficientes, eles têm que se manter quando a gente sai para um trabalho. Então, aí a gente está trabalhando a autonomia dos dois lados, né? Porque é difícil para a gente, enquanto mãe, também soltar, né? Eu procuro arrumar sempre um lugar para a gente trabalhar, onde a gente está protegido, assim, tá amparado, eles não estão sozinhos. A gente sempre está em ambiente que traga não só o valor monetário insignificante, mas que traga mais para eles, assim, né, para eles terem a experiência seja enriquecedora para eles, não só para eles estarem registrando um evento que você contrata a gente. Então eu falo que o projeto, ele está trabalhando autoestima, ele está trabalhando autonomia, ele está trabalhando essa questão do empoderamento e ele está dando oportunidade das pessoas que não têm deficiência de olhar, de saberem o que as pessoas com deficiência têm para mostrar, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, é dar a oportunidade de outras pessoas que não têm contato de ver, poxa vida, não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu posso também fazer a mesma coisa que a Sandra está fazendo. Se ela está dedicando um tempo dela para ensinar fotografia, eu também que faço uma outra coisa, poderia também dedicar um pouco do meu tempo. Eles têm potencial, vale a pena. Então, eu acho que é isso que eu... Você surpreendeu com os resultados? Muito. Eu nunca imaginei que fosse chegar onde a gente chegou. Nunca, nunca, nunca. E eu falo para você que eu me surpreendo dia a dia, porque para mim, eu penso, eu faço tão pouco, né? Eu tô agora com 87 alunos. Cada vez que a gente aparece na mídia, as pessoas perguntam, o que vocês ganharam com isso? Aluno. É o que mais tem. Parece que aí as famílias, poxa, olha, eu também vivencio a mesma coisa que eles, né? Meu filho tá sem amigo, meu filho tá sem um objetivo, acabou a escola, né? A inclusão
empurrou até o 3º ano do ensino médio, acabou, e agora o que ele vai fazer? Então, eu acho que eu me surpreendi em ser essa opção do jovem que já não tem o que fazer, né? Assim, não tem o que fazer de produtivo, porque eles fazem muitas coisas. Então, eu me surpreendi, me surpreendo ainda, com tanto que essas pessoas estão acreditando no projeto. Né? Talvez eu passe essa credibilidade, porque eu acredito muito. Mas eu me surpreendo todo dia. E como funciona? Né? Eles chegam, quantas aulas por semana, quantas horas, como que é o processo, tem a foto tratada, a revelação, como que funciona? A gente é uma vez por semana, né? São uma aula de 2 horas de duração, tenho 4 turmas. A gente tem aula no estúdio e tem as aulas externas. Eu falo que eu faço com que eles peguem gosto pela fotografia, com alguma atividade interessante, e na sala de aula eu vou introduzindo a teoria, né? Porque a teoria, eu acho que qualquer teoria é chato, e fotografia é prática. Então, a gente procura praticar muito. As turmas têm uma média de 20 alunos por turma. Eu estou com uma turma muito grande, que está com 30 alunos, que é a turma de quinta-feira. A gente sai mais... agora a gente está saindo muito para fotografar evento, mas a gente saía muito para teatro, shows, parques. Por exemplo, eu vou ensinar fotografia em movimento. Aí a gente teve um pessoal do skate que levou a gente para o Museu do Ipiranga, e eles desceram a rampa lá do museu, e os meninos iam fotografando, então, e depois andaram de skate também. Então eu procuro sempre linkar uma coisa bacana, né? E depois eu vou colocando a teoria para eles nem percebem que estão sendo ensinados. Bacana. Vou falar um pouquinho com o Felipe. Felipe, você gosta de fotografar? Como que é? Me conta um pouquinho. Gosta? Gosta de fotografar? Adora? Muito. Fotografa às vezes até melhor que a mãe, pelo jeito, né? Ele fotografa tudo, né? Tudo que ele pode. Estar com o celular na mão é um problema com ele. A gente não pode bobear. Não pode dormir perto dele, né? Que ele sai fotografando. Até no caso do Felipe, ele tem uma dificuldade para comunicação, mas aí você viu que ele tem um outro entendimento, que talvez, se não fosse a câmera, você nem saberia, né, que ele tem uma outra visão das coisas, né? Eu tenho, dos 87 alunos, eu tenho aluno que não fala nada, eu tenho aluno que é super alfabetizado, que fala super bem, a gente fala que a síndrome de Down não tem nível, né? Não existe um grau da síndrome de Down, mas tem uns que desenrolam melhor num aspecto e outros não. Certo. Né? O que eu te falei, eu abri todas as portas, o Felipe me mostrou que no esporte, agora que na fotografia ele ia se dando bem. O que a câmera... Eu tenho um exemplo de um aluno, do Ricardo, que ele não fala, fala muito pouco, e que ele não pegava na câmera, e que o tempo foi passando, ele estava sempre lá com os amigos, os outros ajudavam muito eles, porque isso que a gente tem mais é o senso de colaboração, de cooperação, um adora ajudar o outro. E aí um dia a gente estava fazendo uma aula externa e as nuvens estavam ajudando a gente, estava tudo com forma com desenho, e aí eu dei a câmera na mão do Ricardo, e aí eu percebi que nesses meses que ele estava só observando e não chegava perto de nada, ele estava prestando atenção, porque ele ligou a câmera corretamente, segurou a câmera corretamente, enquadrou corretamente, as fotos dele foram lindas. Então eu falo para as mães que cada um tem seu tempo lá dentro, que um chega lá e pronto. Eu tenho um menino, o João Marcelo, que entrou agora e já foi para o estádio de futebol fotografar com a gente. Porque é dom um pouco, né? Eu acho que é aptidão. E tem um aluno que está lá comigo há 5 anos e que ainda não teve o clique. Mas eu falo, é só esperar. Porque o Ricardo foi a prova disso. Ele ficava lá no cantinho dele, não queria pegar na máquina, não queria fazer nada. De repente, na hora que deslanchou, e as fotos dele são ótimas agora. Continua tendo a dificuldade na fala,
Mas não importa, o tempo dele, ele mostrou. Eu falo que o meu diferencial lá, eu não tenho um começo, meio e fim do curso. Na verdade, eles entram e não querem sair. Os que saíram até agora foram porque ou foram trabalhar com outra coisa, ou por questões familiares. Mas assim, a maioria dos meus alunos está comigo desde o começo. Porque é muito mais do que um curso de fotografia, né? Aquela coisa que eu falei no começo, é a nossa tribo. Mas eu falo para as mães que o meu diferencial é não precisar ter essa regra. Eu não tenho o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Os alunos entram dentro do horário que eles podem, que tem vaga disponível, e um vai ajudando o outro, mesmo isso a gente aprende ensinando, né? Então os alunos aprendem. E como é que eu mostro que eles estão subindo de nível? Quando eu levo para trabalhar. Então o aluno que sai para trabalhar comigo não é o que eu tenho preferido, não, é porque eu sei que ele vai tá ganhando com isso lá, ele vai estar pegando experiência na prática, que ele vai estar mostrando para as pessoas que o projeto é sério, né? Que eu não ponho a câmera na mão deles à toa, que eles levaram a sério e é um estímulo para os alunos que começaram agora, para aquelas mães que levam por levar, porque tem isso também, né? Eu dependo que os pais levem eles para os lugares, eles não, alguns pegam o metrô, vão sozinhos, mas são poucos. Então, eu preciso que os pais acreditem também no trabalho que é sério. Então, isso é uma maneira também de mostrar para os alunos e para os pais que vale a pena investir, que vale a pena levar nas aulas, que vale a pena, quando eu chamo para trabalhar em algum lugar, levar o menino, ficar esperando, depois buscar. Então, é assim que funciona mais ou menos o esquema de aula. Deu para perceber neles alguma mudança de comportamento? Por, de repente, tirar uma foto e ter o teu olhar crítico e de uma forma positiva, com um elogio, você percebeu que mudou até o jeito deles? Você falou do empoderamento da câmera, mas você percebeu que esse empoderamento também do que eles produziram também gera neles? Olha, eu tenho eu até me falaram, uma educadora disse que eu uso um método que já é conhecido para dar aula e eu nem sabia disso. Eu procuro valorizar o que eles acertam e minimizar os erros. Então, isso já é eu faço isso desde o começo. Então, eu dou muito valor quando eles acertam. Tanto é que a maioria lá não gosta quando eu reclamo que a foto não tá boa. Porque eles estão tão acostumados. Quando eu falo que a foto não tá boa, chega até a chorar. Porque eles estão tão acostumados que eu tô sempre elogiando. Para mim, lá, o mais importante é isso. É que eles se sintam... Porque a deficiência, a genética já colocou um peso, né? Poxa, eles já nasceram com um pouco a menos. Então, por que eu vou valorizar mais isso? Não tem necessidade. Então, eu acho que é por isso que eu estou conseguindo com que eles fiquem seguros. Então, a gente sempre vê o resultado do que a gente produz. Eu falo que isso é muito importante. Né? Para aprender é fácil. Então, por exemplo, eu foco muito... Eles trabalham com a câmera ainda no modo automático. Tem gente que fala, nossa, isso é um curso de fotografia? Fotografia é estética. Tem gente até hoje que não sabe enquadrar, que não tem uma composição, não faz... Tira foto por tirar, mas eu quero que eles vão muito além disso. Para mim não importa se a câmera ficar sempre no automático, né? O que importa é que eles saibam os planos e os cortes corretamente, então a gente faz muito isso. No início, eu falava para eles plano médio, que é uma foto, da cabeça até a linha do umbigo. Eles tiravam foto do umbigo. Aí eu comecei a perceber que eles tinham que ver o que era isso. Então, a gente tira foto, a gente imprime quando tem papel e tinta na impressora. Quando não, a gente vai lá recortar em revista. Para eles, o concreto precisa ser. O abstrato é muito complicado, né? Para a pessoa com deficiência, que tem uma deficiência... Então, mostrar ali o que eles fizeram é importante, porque a gente valoriza o trabalho deles, é gostoso de imprimir ou ver o que eles fizeram, e também porque fixa isso melhor. Então, assim, para mim é primordial trabalhar sempre com o conceito de que eles são os bons, sempre. E aí me disseram que o Kumon trabalha isso. Né? E eu nem imaginava que eu estava seguindo, não foi com essa. Então, a gente repete muito e sempre valoriza o que eles fazem de bom. Eu queria até que você me detalhasse um pouquinho melhor como funciona esse curso, né? Porque é o que você disse. Tem a questão do abstrato, né? O que a gente pensa e constrói, primeiro no cérebro, uma imagem, e depois a gente busca ela no olhar da câmera, da lente, enfim. Eles têm, então, outro tipo de funcionamento, né?
Como que acontece? Como que você consegue passar essa informação para eles, já que há uma certa limitação? Olha, eu falo que eu errei muito para conseguir agora, o negócio tá indo, tá dando certo. Para você ver, eu percebia que eles não conseguiam olhar no visorzinho da câmera, que para eles isso era difícil, fechar um olho. Então eu pego rolinho de papel toalha, de papel higiênico para a gente trabalhar isso. Começa por aí, né? Que manusear o equipamento já é uma coisa que... Então a gente começa do básico. Como segura a câmera, como é que eu olho pela câmera, né? A diferença que é tirar de uma fotografia de um celular e de uma câmera... A gente usa câmeras semi-profissionais. Você me pergunta disso, tá? Tá. E até fazer o que eu te falei. Tudo que eles fotografam, né? Eu preciso que eles registrem. Eu preciso imprimir ou que eles vejam ali a forma, o que eles fizeram. Então, por exemplo, a gente trabalha temperatura de cor, né? Como é que eu vou mostrar para eles como é a luz de manhã, que é diferente, a luz do meio-dia, que é diferente, a luz à noite. Então, a gente está planejando, vou te dar um exemplo isso. A gente está planejando um acampamento, está só esperando o tempo ajudar. Para que a gente possa fotografar de manhã o sol nascendo, né? Fotografar ao meio-dia e fotografar à noite. Provavelmente, durante o dia a gente consegue. A nossa intenção é fazer isso, um acampamento à noite, para rolar a bagunça a noite inteira, pipoca, cachorro quente, filme, e aí eles terem a diferença, o sol se pondo e o sol nascendo. Então, é isso que eu tô te falando, eu tenho que mostrar ali, né? Poxa, o que é fazer uma foto em movimento? Os skatistas fizeram lá essa bagunça com a gente, para eu poder colocar a teoria, né, junto com a prática. Trabalhar a luz, claro, escuro, vamos para o circo, luz colorida, né? Como é que eu falo para eles, olha, como é que a gente vai trabalhar, aumentar a velocidade, a abertura? Então, é sempre utilizando uma forma gostosa de aprender. Dificuldade que eu tenho em ensinar para eles não é tanto para eles entenderem o conteúdo que eu estou passando, assim, porque eu te falei, era complicado eu falava plano médio, tirava foto do umbigo. Como eu falo, em plano e corte, quando eu dou o exemplo que um plano detalhe são os olhos. Foi difícil para eles, eu tive que mostrar muito que o detalhe pode ser um anel na foto, pode ser o coração na minha blusa. E isso foi na prática, repetindo muitas vezes. Eu acho que dar aula para eles parte do princípio assim, não posso ter preguiça, né? Não posso ter uma vontade em repetir. Às vezes eles chegam para mim, a câmera não está funcionando que você me deu. Eles esqueceram de liga e desliga, né? Alguns, não são todos. Eu falo que tem o que está lá já me dando um baile, né? Que quer que eu ponha no foco manual, que quer... Eles são diferentes, eles não são... Não é uma regra, as pessoas são diferentes, eles são também, são indivíduos, né? Eu gosto de falar isso, eu aprendi com a vida, 25 anos do meu filho, que a síndrome de Down... Eu não posso só falar que eu tenho só jovens com síndrome de Down hoje, né? Eu tenho outros alunos, a grande maioria, 80% é Down. Mas eu tenho alunos com outras deficiências. Então, eu gosto de falar que a deficiência não é nem uma praga e nem uma bênção. As mães lá não são anjos, nós não somos abençoadas, não somos somos melhores que outras mães que tiveram filhos sem deficiência. E também não é uma praga isso. É uma realidade, a gente tem que aprender a conviver com ela. Então, eu aprendo diariamente, cada aluno novo que entra, eu me mostro que eles são diferentes e que cada um aprende no seu tempo, tem a sua própria capacidade de fixar o conteúdo. Então, o meu diferencial de qualquer outro curso, eu não sei se eu fugi da sua pergunta, mas é não ter essa preguiça, ter essa boa vontade de voltar lá no comecinho, né? E a gente ficar batendo sempre na mesma tecla até eles entenderem, porque eu acho que o mais importante lá é isso, eles seguros que eles estão aprendendo. Por isso que eu não passo para outro conteúdo sem eu ter a certeza disso. Respondi? Respondeu. Bom, e também usar muita criatividade, né? Muita, o que você falou. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Nossa Entidade. Hoje com a Associação Projeto Galera do Clique. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente sobre o equipamento utilizado. Né? São câmeras, você falou que eles utilizam no modo automático, mas são câmeras profissionais. São câmeras semi-profissionais, a gente aceita a doação de câmeras profissionais. Na verdade, a minha maior dificuldade é trabalhar com pouca quantidade de equipamento. Porque as turmas são grandes, por mais que eles dividam, isso eles não se incomodam de dividir equipamento. Mas uma turma grande fica complicado, né? A gente trabalha em grupo, então assim, é complicado a falta de equipamento. Então a minha maior dificuldade em dar aula é isso. E a gente, quando ganha equipamento, muitas vezes ele não está funcionando. E a gente não tem a mão de obra para também... Então... Para iniciar o curso, né, o projeto, vocês receberam algumas doações de câmeras? Sim, nós recebemos pouquíssimas. Você vê, às vezes eu falo que eu acho que eu sempre consegui tudo, porque eu nunca pedi nada demais para ninguém, né? Sempre dentro da realidade da gente mesmo. Nunca... Nós ganhamos 5 câmeras e alguns alunos foram comprando no decorrer do projeto, né? Ou com os trabalhinhos que eu ia arrumando, os pais foram comprando. A gente tem um grupo de todas as classes sociais, né, em questão. E tem aqueles que acreditam mais e mesmo não tendo tanta possibilidade, já comprou equipamento para o filho. E tem aquele que não acredita tanto e não tem ainda. Mas, enfim, a gente conseguiu uma doação, eram, na verdade, 5 câmeras, 6 câmeras, desculpa. Isso logo no começo. Todas elas praticamente já estão precisando de manutenção, de tanto que a gente usa. Você imagina 80 pessoas manuseando, que não sabem direito, né? Então, a gente precisa muito. E agora, a gente tem umas 10 câmeras nossas que a gente ganhou. Dessas 10, eu separei agora, que a gente está parado para uma reforma, 7 precisam de manutenção. Nossa. Então a gente vai voltar por conta até da utilização, né? Muito, né? Muito utilizada. Passa de mão em mão, né? E daí vocês ganharam outras câmeras, mas o estado delas... Mas elas precisam de manutenção. E daí como que funciona para manter, então, o projeto? Por exemplo, tem essas câmeras que precisam de manutenção. Então, precisaria de parceiro, alguém para doar essa manutenção? Como funciona? Precisa, sim. Tudo que a gente precisa lá, a gente divide entre os pais, né? Então, eu falo que eu tenho parceiros sensacionais. As famílias dos meus alunos são presentes. Né? Então, tudo que a gente precisa, a gente divide entre a gente. E, fora isso, pelo menos eu tenho intenção de que as pessoas ajudem. Eu tenho saído atrás de pessoas, dependendo do que eu preciso. Por exemplo, eu precisava de um vídeo institucional. Aí, fui atrás e teve uma galera que apareceu lá e fez o vídeo pra gente. Uma fofa, da Mariana, que fez o vídeo pra gente. Eu preciso agora de pessoas, né? Pra gente não ter que se desprender dessa quantia, porque é muito equipamento. Precisaria de alguém de confiança primeiro, né? Que não pegue o equipamento e fale que tá com problema e o problema não é nada. E que fizesse, de repente, né? Cada um fizer um pouquinho. Mas é o que a gente mais precisa. Tudo que a gente tem de gasto, a gente divide entre a gente. Né? Os meninos agora estão sendo contratados para fazer os trabalhos em empresa, então é o dinheirinho que vai para eles, que é pago para eles, para os alunos, que é uma maneira de valorizar os meninos e eu te falei, né? A intenção é essa. Mas assim, para o projeto mesmo, todos os gastos a gente divide entre a gente, eu não tenho ajuda de ninguém. Entre os pais mesmo. Entre os pais mesmo. Você acha que devia, sei lá, ter alguma política pública ou algum incentivo por meio de lei que pudesse ajudar a um projeto como esse? Ou com, sei lá, os impostos, né? Diminuição de impostos desses equipamentos para um serviço como esse? Eu acho que isso no geral, né? Se diminuíssem impostos, eu acho que ia ficar muito mais fácil para todo mundo em todos os setores. Isso é uma questão... Eu não sei nem o que eu posso falar aqui dentro que eu não posso. Você pode falar o que você quiser, fica à vontade.
por exemplo, no meu caso, no meu projeto, eu tenho muita dificuldade em chegar num órgão público e conseguir alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade em escrever um projeto para ele ser aprovado, né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Como eu não sei escrever o projeto corretamente, escrever para ele ser aprovado, para eu ganhar algum benefício, eu não encontro pessoas que façam isso que não queiram receber. Então, assim, eu acho muito difícil, no geral, né? É muito difícil de todos os lugares receber alguma coisa. É por isso que eu adotei uma filosofia lá. Eu não aceito doação em dinheiro. Eu aceito que você me contrate e, em troca do seu dinheiro, eu dou meu trabalho, né? Então, isso agora é a minha política lá. Eu não quero doação em dinheiro. Então, você pode ajudar doando equipamento, doando mão de obra, preciso de voluntário para dar aula. E contrata a gente para trabalhar. Festa de aniversário, festa de empresa. Tá aí agora o mês da Semana da Diversidade, um monte de empresa bacana contratou a gente para... Então, eu acho que isso eu continuo transparente. E essa minha dificuldade em não saber chegar, né, conseguir alguma coisa de um órgão público, eu me resolvo por aí. Eu não tenho ajuda nem das secretarias. Eu tive uma conversa essa semana, né, falando disso, poxa vida, nem as secretarias que podiam tanto me ajudar a advogar meu projeto e me colocar, eu não tenho. Então, como é que eu vou brigar sozinha? Então, eu adotei essa minha política de trabalho. Você comentou que, né, dos eventos e que vocês têm sido procurados pelas empresas. Você percebe algum tipo de preconceito ou não? As empresas realmente estão olhando como profissionais? Olha, por incrível que pareça, as empresas que chamaram a gente, chamaram para a Semana da Diversidade e Inclusão. Mas para mim isso daí já é um começo. Certo. Contrataram os meninos como fotógrafos mesmo. Então estão exigindo deles o que a gente põe em contrato. Então certo. Isso para mim é fundamental. E o que eu vi dentro dessas empresas foram as pessoas que não tinham contato com pessoas com deficiência se surpreenderem, né? Como é totalmente diferente do que elas imaginavam. Então, por isso que eu te falei que essa palavra oportunidade, para mim, é a palavra do momento, muito além da inclusão. Né? Porque essas pessoas estão tendo oportunidade. Porque, para mim, o preconceito é a falta de informação, de conhecimento. Você não sabe o que é, né? É a mesma coisa de uma criança quando pergunta o porquê daquela pessoa, ser daquele jeito, não ter perna, não ter braço, ser careca. Eu acho que isso gera você não responder adequadamente, gera o preconceito. O Felipe é careca desde pequeno, né? Não é em função das lutas que ele faz, é alopecia areata, é emocional, ele vai perdendo cabelo. Então as pessoas sempre olhavam muito para ele. Então, a maneira com que eu lidava com isso aqui, que foi importante, acho que para ele não se sentir mal com isso. Quando as pessoas olhavam muito, eu falava, tá te paquerando, tá te confundindo com o Vin Diesel. Então, é a maneira diferente, eu não deixei ele ver isso como preconceito, né? Eu mostrava, eu aumentava a autoestima dele. Então, eu acho que está acontecendo... Aí eu vou voltar lá na tua pergunta, o que a fotografia está fazendo com os meninos? As pessoas começam a olhar para eles agora diferente, eles não acham que estão olhando porque eles são diferentes. Acham que estão olhando porque eles estão com uma baita de uma câmera na mão e eles estão no papel de fotógrafos. Então isso é o mais importante. Eu acho que essas empresas, mesmo começando a chamar a gente só por ser a Semana da Inclusão e da Diversidade, a gente está abrindo uma porta muito grande. Eu acho que essas empresas que me chamaram agora, provavelmente vão chamar a gente para outro evento. A gente foi fotografar para um banco, o evento do banco, e uma funcionária que estava lá já contratou os meninos para uma festinha de aniversário do filho, que é o mês que vem. Então, não tem nada a ver com inclusão, com diversidade, o filho dela não é deficiente. Então, eu acho que está abrindo portas para mostrar o potencial deles. Eu fui uma vez dar uma palestra num lugar, e aí uma mãe começou a falar que o filho dela estava no parquinho e as outras mães não deixavam brincar. E aí eu entrei nesse assunto, eu acho que você está colocando de uma outra maneira, né? De repente não deixou brincar, não é porque ele era down, a gente tem que mudar essa visão. Eu não acho que é preconceito em tudo. Eu não lembro, assim... Salve uma escola que eu tentei colocar o Fê, que não era um lugar legal para ele, mas eu não lembro, assim, de a gente ter sofrido preconceito, porque eu acho que eu virava
essa palavra, né? É claro que quando eu falo assim pra ele, Fê, a pessoa tá te olhando, tá te paquerando, eu falo alto que é pra dar uma... Eu sou perfeita. Eu quero também que a pessoa sinta, ou disfarça pra olhar, né? Então, eu não quero que meu filho sofra, mas a outra pessoa eu dou uma cutucada. Mas eu acho que essa coisa do preconceito a gente tem que mudar. Ah, não aceitam meu filho na escola, não querem... Vamos tentar entrar de uma outra maneira, dar oportunidade pra pessoa... Se eu vejo fotógrafos que não querem me ajudar a dar aula porque acham que não vão saber dar aula, fotógrafos famosos, fotógrafos que dão workshops no mundo inteiro, quando eu chamo para dar aula para mim, um dia de curso, não sei lidar com eles. Então, imagina uma professora que está com o peso de alfabetizar, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar mudar esse nome, preconceito, né? Dar a chance das pessoas conhecerem, trabalharem, vivenciarem com eles para ver que a coisa não é tão difícil. Agora você falou dos profissionais que você até pede ajuda, enfim, de repente tem alguém assistindo que queira, né? Conhece já um pouquinho de fotografia, queira dividir um pouco desse conhecimento. O que precisa ter um professor, então, para poder passar o conhecimento? Precisa saber fotografia e ter paciência, né? Nada mais. Eu coloquei vaga de fotógrafo numa plataforma que une o voluntário com a ONG. Sim. E apareceram 38. Aí fiz lá, marquei um dia para fazer uma reunião. Desses 38 interessados, só foi um que está comigo, me ajudando até hoje. Então, assim, tem um monte de gente que se interessa, que assiste um programa, assiste uma entrevista. Ah, esse projeto é super bacana. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem do Instagram. Mas aí, quando eu falo que a aula é tal dia, parece que começa a ver empecilho. Ah, a aula é de quarta-feira, quarta não posso. Ah, a aula é de quinta também não posso. Ah, é à tarde, não, só posso de manhã. Mas tem de manhã, então só posso à noite. Então, parece que não sei o que acontece. Eu acho que não se dá a oportunidade de chegar lá e ver que não é... que é super tranquilo. Então, para ensinar a fotografia para eles, basta conhecer o básico de fotografia. O básico, não precisa mais nada. O que você sente quando você dá aula para eles? Até para que as pessoas entendam, então, um pouco de quem já está nesse papel e até quebre qualquer preconceito em relação a isso. Ai, agora eu vou ser metida. Porque eles me adoram. Então, para mim, assim, é uma... Já me perguntaram, Sandra, você é louca? Como você aguenta? E eu falo, olha... Porque são 80, né? São 80 e assim... Turmas com turmas quarta grandes, e quinta-feira, né? É o dia que eu me energizo, assim. Isso não é questão... não é no sentido que eles são diferentes. Eles gostam tanto de mim. E eles me passam uma coisa tão boa. As aulas são tão leves, é tudo tão gostoso de fazer. Que assim... Olha, os poucos que foram conhecer, ficaram. Né? Os poucos voluntários que chegaram a levar a sério, ficaram e estão comigo. São poucos, infelizmente. Mas ficaram e estão comigo até hoje. Agora estão trabalhando com outra coisa, mas se eu ligo, eu preciso de você tal dia. Vem sem pensar duas vezes. Então, assim, quem conheceu a fundo, fica com a gente. Então, o que eu falo? É super gratificante saber que você está acreditando numa pessoa que até então a sociedade já acha que está em desvantagem, né? Então, é super gratificante. Eles retribuem a gente, o que a gente passa, essa credibilidade que eu mostro para eles, que eu tenho por eles, eles devolvem para mim, em confiança, em carinho. Então, eu falo assim, o Down, eles são como todo mundo, tem personalidade difícil, tem o mentiroso, tem o falso, tem o danadinho, tem tudo. Só que eu acho que eles são muito intensos no que eles sentem. Então é isso que é gostoso, né? Se eles gostam de verdade. Se eles acham que eu tô feia hoje, eu tô feia. Se eles falarem que eu tô bonita, eu posso acreditar que eu tô bonita. Eu acho que eles são muito intensos. Então isso aqui, não tem nada que pague isso. Eu recebo mensagem deles no WhatsApp toda hora. Às vezes eu silencio porque é muita coisa e eu tenho que responder. Então, às vezes eu tô chateada e eu vejo, ai, professora linda, você é a razão da minha vida. Ai, Sandra Reis, minha amiga, parceira. E é Sandra Reis, né? Eu não tenho Sandra, eu sou Sandra Reis para eles. Você é a minha amiga, parceira, é dia de semana, é final de semana, não tem hora. Tem um que fez aniversário agora, o Fernando, que eu tenho que falar dele, porque ele é assim, ele é o meu parceirão, amigão. E ele não tem mãe, então ele fala que eu sou a mãezinha de coração dele. A gente tem a mesma idade, então a gente combinou de nunca falar a idade dele em público. Então, assim, não
dá para te falar. Quando alguém fala para mim, Sandra, como é que você aguenta? Passa um dia lá comigo que você vai descobrir. Eu não sei se eles vão tratar você da mesma maneira que eles me tratam, porque eu não sei o que acontece. Que o aluno entra e faz um negócio comigo. Não sei explicar. Não sei o que acontece. Mas passa uma tarde lá que você vai entender por que eu faço isso, porque cada vez a galera do Clique tá tomando conta da minha vida cada vez mais. Não são mais 2 dias da semana, né? Onde eu tô. Então, cada vez o negócio está crescendo. Eu passei 6 dias com o Felipe em Aracaju para ensinar tudo que eu faço lá para um pessoal de Aracaju, para ter a galera do Clique de Aracaju, que se Deus quiser vai sair. Né? Então, eu falo que eu espero que outras cidades e outros estados me convidem para eu poder ensinar. Eu não tenho ciúme do meu projeto, pelo contrário, eu não consigo fazer sozinha. Então, eu queria... plantar essa sementinha para outros profissionais, não só da fotografia, né, mas qualquer pessoa que perdesse um pouquinho de tempo para acreditar no potencial deles, que vale a pena. Eles dão a devolutiva e é super gratificante. É isso. Me perguntar o que eu sinto quando eu entro para dar aula para eles é um problema, que eu vou ficar falando aqui com você até... E quem pode participar do projeto? Eu coloquei uma idade, né? Uma idade de 16 anos, porque eu falo... Como eu quero que eles entendam que o curso é profissionalizante também, criança não trabalha, né? Não dá para ensinar fotografia, dar uma câmera na mão de criança. Então, a idade é a partir dos 16 anos e não tem limite. Eu tenho o Enzo lá que tem 56. Não tem limite. A média dos alunos lá é 20 e poucos anos, é a média de idade. Mas assim... Quer entrar, é só chegar. Não precisa de mais nada. É só... A gente faz pegar o gosto pela fotografia lá dentro. E não é só quem tem síndrome de Down. Não, deficiência, qualquer jovem com deficiência intelectual. Eu digo que deficiência física não, primeiro porque eu não tenho nada adaptado lá, e outra que se entende que só uma deficiência física você pode ir numa escola que tenha tudo adaptado, um elevador, uma rampa, né? Então, o curso é para jovens com deficiência intelectual. Você comentou que eles ficam te mandando mensagens o tempo todo. Eles ficam te mandando fotos também o tempo todo? Também. Foto que eles tiram do celular? Eu cobro deles, viu? Eu cobro, porque a grande maioria, eu tenho alguns que mandam sim. Olha o que eu fiz, paisagem, retrato, né? Alguns me mandam sim. A grande maioria é selfie. A grande maioria é selfie deles, tudo que eles estão fazendo. Mas eu cobro isso deles, eu cobro para pegar o celular e fotografar. Por isso que eu preciso daquela mãe engajada também. Porque eu tenho um aluno que carregou a câmera, foi para as aulas, a bateria descarregou, eles nem estão nem aí, porque a câmera fica guardada e só volta a ligar a câmera na aula. Né? Por isso que eu preciso, isso que eu te falei, eu preciso que todo mundo acredite no projeto. A minha luta diária não é com eles só, é com as famílias também. Né? Porque eu preciso deles. Se eu não tiver o apoio da família para lembrar que precisa carregar a câmera, alguns esquecem. Então, aí, esse trabalhinho eu faço de formiguinha com os meninos. Mando mais mensagem de amor. Tem muitos. Tem um monte que quer namorar comigo, né, Fê? Minha mãe. Minha mãe. Mas eles querem fazer o quê? Eu tenho um monte deles lá, agora eu fico no pé para me mandar foto do que eles fazem. Estimular eles a fazerem foto quando não estão comigo. Porque com o celular na mão hoje em dia, né, onde passa é possível então colocar ali o conhecimento, né? Que você falou, enquadramento, luz, no celular já dá, né? Com certeza. Tanto é que a minha intenção agora com eles é a gente fazer uma oficina de fotografia com celular. A gente até está tentando, eu estou em negociação com uma empresa que demora 6 meses para responder cada e-mail que eu envio. Que a intenção é a gente fazer uma exposição de fotos que eles tiraram com o celular, né? Porque é uma maneira da gente ter visibilidade, a empresa também, e eles, sei lá, de repente a gente tem um outro nicho, né? Não é o aluno que não pode comprar a câmera, o que não vai poder ter uma câmera em casa nunca, mas vai poder saber todas as noções do celular. Essa é agora a nossa próxima... A gente teve uma paradinha nas aulas por causa de uma reforma que nós ganhamos, que está lá, todo vapor. Logo mais a gente está voltando. Mas a intenção agora é já voltar com essa exposição de fotos feitas com o celular. E a gente vê assim que tem algumas leis, né, que elas, por exemplo, né, tem uma lei do deputado Roberto Engler que colocou a semana de conscientização da síndrome de Down. Você acha que dentro dessa semana poderia também fazer o estímulo às profissões, né? Porque a gente sabe que tem muita pessoa com síndrome de Down que trabalha em confeitaria,
em algumas fábricas, Farmácia. em restaurantes. Farmácia? Ele trabalha em farmácia. Em farmácia. Que bacana. Então, assim, a gente vê que tem um leque também para essa atuação profissional. Você acha que precisa também estimular um pouquinho mais ou não? Eles já têm ido num caminho bom essa questão profissional? Eu acho que tudo, nada demais, tudo faz parte, né? Uhum. A gente ainda precisa de datas para as pessoas se conscientizarem deles, infelizmente, né? Acho que é utopia achar um dia que não vai precisar mais falar em inclusão e Dia Internacional da Síndrome de Down, ainda precisa. Então, acho que se a gente tem essa chance, né? Porque eu acho que é a hora que a população toda olha pra gente, né? Pra gente, eu já me coloco no... Eu acho que é a hora que todo mundo olha pra gente. Então, eu acho super importante, sim. Por mais que já tenha muita gente trabalhando... tem muitos ainda que não trabalham, tem muitos ainda que não têm essa chance. E que tem condições. Né? que não tem, eu acho que parte dos dois lados, do empregador, da família. Eu, antes de aceitar esse emprego para ele, eu fui ver qual era o ganho que ele ia ter lá dentro, né? A convivência com os amigos que trabalham junto, o que é? Porque não é a questão financeira, né? Sim. É o que ia trazer para ele, né? Ele ia ficar em pé 4 horas numa farmácia. Não, mas aí, primeira festa que ele teve lá dos amigos, eu percebi que ele está super integrado, ele não quer faltar de jeito nenhum. Então, eu acho que sim, que toda data... Eu era contra essas datas comemorativas, eu achava que não, que eles tinham, que todo dia era dia deles. Mas aí eu acho que caiu a ficha de que, infelizmente, a gente precisa ainda, né? Tá ótimo, muito obrigada por compartilhar conosco. Esse projeto é muito bacana, né? Parabéns, que realmente cresça e que outras pessoas venham para fazer parte, né? Tomara. Bom, então você já viu aí o e-mail, né? Os contatos para participar, para a galera do clique.org.br e entre em contato. É muito bacana o projeto. Bom, a gente termina o programa aqui e se vê no próximo. Tchau, tchau.